Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral, o Jornal Segurito já está no ar. E hoje vamos continuar falando sobre toxicidade. Se você está começando por esse vídeo, dá uma pausa, volta no vídeo anterior e depois retorna aqui para entender um pouquinho mais sobre toxicidade. Então, bora lá. A gente tem que falar então sobre o perigo. O que é perigo? Perigo, potencial de uma substância de causar danos, é uma propriedade intrínseca. Então, a palavra mais importante é potencial. Aquela situação ele tem potencial de causar dano. A gente vai ver um exemplo, você vai entender melhor. Mas bora ver logo o que é risco. Risco é a probabilidade de uma substância promover determinado efeito nocivo em condições definidas de exposição. Então a principal palavra aí é probabilidade. E agora bora fazer um exemplo que aí você vai entender essa situação. Imagina que eu tenho dois produtos químicos, X e o Y, tá? E aí eu fui fazer a avaliação e descobri que o DL50 oral para camundongo é de 33 miligramas por quilo para produto X e 0,2 miligramas por quilo para o produto Y. Antes de continuar, depois a gente vai detalhar o DL50, mas entenda que quanto menor o DL50, mais tóxico é o produto. Tá? Depois a gente vai detalhar esse conceito, mas dá para entender que o produto Y é muito mais perigoso que o produto X. Porque basta 0,2 miligramas por quilo para matar já 50% da população de camundongos. Já para o produto X, eu preciso de 33 miligramas por quilo para matar 50% da população. Então, o produto Y é mais perigoso. Mas será que ele é mais arriscado? Bora pensar agora na coluna seguinte. Olha lá. Propriedade físico-química. O produto X é um líquido volátil, ele está lá no ar o tempo todo. E o produto Y é um sólido fixo. Percebe que apesar do produto Y ser mais perigoso, nessa situação, nessas condições de exposição, o produto X é que vai trazer mais problema, ele tem mais risco para o trabalhador exposto. Então é por isso que a gente tem que entender que perigo é o potencial, mas risco é a probabilidade e depende das características de exposição. Então bora ver algumas situações de característica de exposição, quais são as variáveis que a gente tem que considerar. Então, primeiro, duração e frequência da exposição. Então, eu fico exposto uma vez no dia, a semana toda, 15 minutos, 8 horas. Então, essa duração e frequência de exposição é bem importante. Só que, bora ler aqui. Para experimentos com animais, há uma clara definição do tempo e da frequência de exposição a um xenobiótico. Então, alguma coisa que vai trazer uma agressividade, um dano para a saúde, né, desse animal. Enquanto que para humanos a definição não é tão precisa. Então, bora ver como é que é classificado para animais. Então, tem uma situação crônica. Para animais, é resultante do dano acumulativo sobre um órgão ou sistema por um período superior a 90 dias. Então, se eu tiver algum dano para o animal com uma exposição superior a 90 dias, é crônico. Subcrônico seria uma exposição repetidas por semanas ou meses por até 90 dias. Então, seja menos de 90 dias, mas até algumas semanas. E agudo, dose única ou fracionada em até 24 horas. Então, se eu tive só uma dose, já teve problema para dano, né, do animal, ou até um dia, 24 horas, isso também é uma dose aguda. Então, crônica, subcrônica e aguda. Para ser humano é diferente. Bora ver lá. Aguda, um único episódio ou exposição em curto espaço de tempo. Percebe que não tem 24 horas, não tem um tempo pré-definido. Subcrônica, exposições repetidas por algumas semanas em poucos meses. E crônica, exposição repetidas por muitos meses ou anos. Então percebe que é muito mais aberto, tá? Quando a gente fala de aguda, subcrônica e crônica para um ser humano, não é exatamente o mesmo tempo para um animal. Outro critério que a gente tem que considerar são as vias de absorção. A gente já falou no programa passado, mas é bom te lembrar. Gastrointestinal, respiratória e dérmica. São outros itens que devem ser considerados também, né? A dose ou concentração, então, dependendo da concentração do produto químico presente no ar, eu vou ter uma maior ou pior, menor efeito, né? E depende do tempo também de exposição. As propriedades físico-químicas. Então, pressão de vapor, lipossolubilidade, ponto de Fugor, estado físico,
tudo isso são características de posição que vão influenciar também. Então percebe que são muitas variáveis. Suscetibilidade dos sistemas biológicos. Então, o ser humano, digamos que determinado grupo é mais sensível àquele produto do que outro. Percebe que tem muita coisa envolvida e é por isso que é complicado a gente estabelecer um limite de tolerância. Eu estou colocando isso aqui e no próximo programa a gente vai falar exatamente como é que surge o limite de tolerância. Mas para vocês entenderem que tem muitas variáveis envolvidas. É difícil de estabelecer, olha, a partir de tanto está ok, abaixo de tanto não é problema. É essa que é a bronca. Tem fatores intrínsecos também, por exemplo, a idade. Criança, o idoso pode ter maior ou menor probabilidade. Sexo, por exemplo, mulher, maior quantidade de tecido adiposo. Então, dependendo da reação, da lipossolubilidade de um determinado produto químico, pode ter maior problema. Fatores extrínsecos, comorbidade. Então, tem uma outra doença, né? Nível socioeconômico, então a pessoa tem uma situação financeira melhor ou pior, isso vai influenciar? Vai. Estilo de vida, você se alimenta melhor, você faz exercício físico, você é sedentário. Então, tem muitas variáveis. E um fator importante também que a gente tem que considerar na avaliação toxicológica, é a diferença interespécie. Porque se eu quero avaliar um ser humano, eu não vou, em geral, fazer esse teste com os seres humanos. Eu vou fazer com animais e vou extrapolar essa informação para o ser humano. Então, bora comparar, por exemplo, um camundongo. Alguma diferença de um camundongo para um ser humano? Tamanho, 2.500 vezes menor. Metabolismo é 7 vezes maior. A expectativa de vida é mais ou menos 18 meses. E a gestação é de 18 dias. Percebe que há muita diferença. Porém, há algumas semelhanças também de um camundongo para o ser humano. 99% dos genes são iguais ao do homem. E sistema nervoso reprodutivo são similares. Tá? Por isso também que dá para fazer. E aí a gente vai para a parte que é mais importante, talvez, a avaliação da toxicidade. Como é que a gente chega lá no tal do limite. A gente vai começar a tratar esse assunto nesse vídeo. Então, para avaliar a toxicidade de uma substância, são realizados estudos de toxicidade aguda, subaguda, crônica, já vimos isso, teratogênica, embriotoxicidade, além de estudos especiais. Então, há todo um estudo para saber se vai trazer problema ou não. E a toxicidade aguda entre as diferentes substâncias químicas é determinada pelo parâmetro dose letal 50, o DL50, quando a substância é administrada por via oral ou injetada. Então, como é que funciona isso aqui? Eu tenho lá um grupo de, 10 ratinhos. Eu vou injetar ou dar uma dose lá para o ratinho. Quando morrer 50% dessa população de ratinhos, eu tenho DL50. Então, digamos que um produto X, eu dei 50 para 50%, morreu 50% da população de ratinho com 1 ppm. Aí eu pego uma outra população de ratinhos e aí eu coloquei, 10 ppm. Essa segunda população, o DL50 é 10, essa primeira, o DL50 é 1. Percebe que esse primeiro produto aqui é mais perigoso, porque bastou 1 ppm para matar 50% da população. Esse aqui precisou de 10 ppm para matar. Então, o DL50 me dá a questão da toxicidade aguda. Os dados obtidos são extrapolados com reserva para os seres humanos, mas podem dar uma ideia do perigo imediato de uma substância química. Os resultados variam de acordo com a espécie, a idade e o sexo do animal e as vias de introdução. Lembra que está fazendo com um animal. Então não dá para eu comparar, por exemplo, o DL50 de um camundongo com o DL50 de um coelho. Tá? Então a gente tem que ver, eu estou comparando dois produtos químicos em relação ao ser humano, quero saber qual é o mais perigoso. Vou pegar um rato, os dois produtos têm que ter mesma referência, rato. Para gases ou vapores inalados é usada a concentração letal 50. Lembra que no DL50 foi injetado ou foi uma dose lá para o ratinho no exemplo. No caso de gás ou vapor vai ficar no ar, vai ser inalado pelo animal. Os dois parâmetros são obtidos experimentalmente em animais de laboratório, em geral em ratos, camundongos, coelhos, entre outros. Os resultados são apresentados em massa por volume de ar, então em miligramas por litro, miligramas por metro cúbico, ou ainda em ppm, parte por milhão. Esta última forma de expressão é mais utilizada para contaminantes em forma de vapor ou gás, lógico, e a forma miligramas por metro cúbico para materiais particulados.
Há uma classificação de substância em relação à toxicidade aguda que é baseada no DL50, estimado para seres humanos a partir dos dados obtidos com animais. Então, bora ver aqui essa tabela. Então, classificação da toxicidade, dose oral letal e o volume típico. Então, ó, praticamente não tóxico, praticamente não vai trazer problema, para o animal seria maior que 15 gramas por quilo. Mas para o ser humano é mais que 1 litro. Vamos pular aqui para o meio. Muito tóxico, de 50 a 500 miligramas por quilo. Agora, para o ser humano, ter entre uma colher de chá e uma xícara de chá. Bora pular agora para o último. Super tóxico. Para o animal, seria menos de 5 miligramas por quilo. Mas para um ser humano, menos de 7 gotas já seria super tóxico. Então é uma referência, né? Já serve como referência para te saber se determinada substância é mais tóxica ou não. Só que a toxicidade aguda de duas substâncias não pode ser comparada considerando apenas os valores DL50 e CL50. Por que não? Uma vez que os limiares das doses do aparecimento de seus efeitos podem ser distintos. O que é isso? Apesar do produto B ser mais tóxico, o produto A é menos tóxico, mas ele aparece as consequências mais rápido, por exemplo. Então, é complicado essa comparação apenas tendo isso como referência. E os estudos DL-CL50 fornecem dados de toxicidade aguda em animais. A gente apenas extrapola para seres humanos, né? Mas isso é tudo feito com animal. Para os seres humanos, em saúde ocupacional, o parâmetro de toxicidade aguda mais importante é o IPVS. Acho que você já ouviu falar, que é imediatamente perigoso à vida ou à saúde, que vem do inglês IDLH, tá? Então, quando eu falo IPVS, é aquela concentração imediatamente perigosa, ou seja, ou você vai morrer ou tem sequelas para sua saúde definitiva. Tal parâmetro, o IPVS, corresponde à concentração da substância no ar ambiente a partir do qual há risco evidente de morte ou de causar efeitos permanentes à saúde ou de impedir um trabalhador de abandonar uma área contaminada. Então ele tomba lá e não consegue sair. Ó, comparando esses valores do IPVS, pode ter ideia do risco de exposição em curto prazo. Coloquei uma tabela aqui, ó, substância, por exemplo, benzeno. O CL50 para ratos, 4 horas de exposição, 13.700 ppm. Se eu pegasse o IPVS, olha lá, 500 ppm já é uma bronca. Então, para pegar um outro exemplo aqui, ó, gás sulfídrico, CL50, 444. 100 ppm já é IPVS para ser humano. Então, percebe que são valores bem abaixo em relação ao CL50. Porque o CL50 eu estou fazendo em animal. Eu teria que extrapolar esse valor para o ser humano. Só para a gente ter uma referência. Também a gente tem que considerar a relação dose-resposta, ou seja, as características de exposição e o conjunto dos efeitos tóxicos se unem costumeiramente por uma relação denominada dose-resposta, ou seja, vai aumentando a dose, vai aumentando também o efeito relacionado àquela dose. Porém, ó, do ponto de vista prático, existem dois tipos de relação dose-resposta. Então, existe a relação dose-resposta individual, que descreve a resposta de um único organismo a doses variáveis, já vou explicar, de uma substância química. O efeito medido é contínuo ao longo de um intervalo de dose. Então, tem uma hora que você não tem efeito, tá? Vai aumentando, começa a aparecer os efeitos, e aí começa talvez a aparecer uma doença, uma consequência mais forte. Só que isso aqui é para uma dose de um indivíduo. Conforme vai aumentando, a dose vai ser mais crítico para esse indivíduo. Agora, existe também a relação dose-resposta quantal, bora entender, caracterizado pela distribuição de respostas individuais à diferença de dose em uma população. Então, quando eu falo em população, eu tenho que ter um monte... Eu não posso considerar uma pessoa, né, como referência. Eu tenho que ter uma população para servir de referência. E aí o que acontece? Ó? Na resposta da população, existem indivíduos mais suscetíveis, são mais fracos daquele produto, digamos assim, que são respondedores em doses muito baixas, enquanto outros necessitam de doses elevadas para obter essa mesma resposta. Mas há uma faixa média que a maior parte dos indivíduos responde. Então, quando a gente fala de dose de população, vai ter gente que uma dose muito menor do que a média já vai apresentar problema. E tem gente que com uma dose superior à média ainda não apresenta problema. Por isso que a gente precisa estudar uma população, não pode estudar um indivíduo. Ó, no caso de caracterização de dose-resposta para determinada população, a resposta gerada é fruto da integração de múltiplas relações de dose-resposta individuais.
para se ter significância estatística, é necessário um grande grupo de elementos animais para a construção desta relação. Então, não posso avaliar um rato. Tá? E aí que está a bronca, né? Porque eu vou ter que ter uma avaliação de vários e ainda extrapolar para um ser humano. E aí começa a ter os erros. Uma mesma substância química pode ter diferentes efeitos celulares, químicos e bioquímicos, e cada faixa de dose pode ter uma própria relação dose-resposta. Desta forma, a resposta tóxica por exposição a baixas doses de concentração pode ser diferente da resposta a altas doses. Então, quando eu coloco numa alta dose, fiz o teste lá com os ratinhos a alta dose. Aí teve uma consequência. Então aqui eu sei que tem um problema. Mas talvez aquele mesmo produto químico a baixa dose traga outra consequência. E por isso que eu preciso avaliar em várias doses. E aí eu tenho dose Noel. Tá? O que é isso? Nenhum efeito observado. Então, vem da sigla em inglês, ou seja, mesmo o organismo sendo exposto naquela dose, não foi percebido nenhum efeito. Então, o que eu faço? Eu vou começando a jogar uma dose lá para o ratinho. Dando o exemplo o ratinho. Ele não sente nada, ele não sente nada, ele não sente nada. Enquanto ele não sente nada, eu estou na dose Noel. Vamos pensar no ser humano. Imagina que uma bebida alcoólica, se você tomar um golezinho de nada, não tem nenhum efeito. Toma um pouquinho mais, não tem nenhum efeito. Vai ter uma hora que começa a ter. Então, dose Noel é aquele que após estudos se descobriu que até ali não tem nenhum efeito. Essa informação é importante, né? Mas eu tenho também a dose Noel. Por meio de estudos de toxicidade subcrônica ou crônica, lembra aquela lá em torno de 90 dias, pode-se obter da dose nenhum efeito adverso observado. Tá? Então, o Noel não tem nenhum efeito. O Noael já tem um efeito, mas não é adverso. Então, por exemplo, o ratinho começou a suar mais. É um efeito, não é adverso. Então, já se percebe alguma coisa, mas não é adverso. Então, esse seria o Noel. Ou seja, os indivíduos, mediante processo de homeostasia, ou seja, equilíbrio, quando expostos a determinadas quantidades de substância química, adaptam-se às alterações do meio, mantendo a função normal dos organismos sem que seja observado um efeito tóxico. Então você recebe o produto químico, o organismo lá consegue controlar. Recebe um pouquinho, consegue controlar. Só que, à medida que a capacidade de adaptação é rompida, aparecem os primeiros efeitos adversos, o que chamamos de dose Loael, que a gente acabou de ver. Ou melhor, o Loael já tem efeito adverso. O Noael tem efeito, mas não é adverso. Então, o Noel não tem efeito, o Noael tem efeito não adverso, o Loael começa a ter problemas, começa a ter efeito adverso, ok? Deve-se atentar que o Noel, aquele que não tem efeito adverso, corresponde ao limiar de efeitos adversos para os indivíduos mais suscetíveis da população. Lembra? Eu estou avaliando uma população. Então, aqueles que são mais sensíveis, a gente vai pegar o Noel por eles, não é pela média. Quando dados de boa qualidade são obtidos negativos aos efeitos adversos em seres humanos, estes certamente são capazes de substituir dados positivos em animais. Então você fez o estudo com uma população de animal, tá? E deu como sendo um problema. Só que tem estudo com seres humanos e deu que não é problema nenhum. Então eu vou dar prioridade, lógico, para os estudos em seres humanos. O Noel não tem efeito adverso, né? É determinada à luz dos conhecimentos existentes no momento em que são realizados estudos de dose-resposta e a toxicologia deve vigiar sempre os efeitos desconhecidos que acaso possam surgir nos expostos. Então lembra, é a realidade hoje. Por isso que limite de tolerância, que vai ser feito com base no AEL, próximo vídeo a gente vai ver, o que acontece? Eles vão mudando, porque vai se estudando mais e vai se mudando. Tá? A realidade hoje. Então, só para a gente entender de vez aqui, eu tenho um grupo controle, onde não vai ser colocado produto químico nem nada, e vai ficar só para ser observado. Aí eu tenho um grupo 1, que eu coloquei aqui uma determinada quantidade, 1,5 miligramas por quilo. Não foi observado o efeito. Aí depois eu coloquei um pouquinho mais. Não foi observado o efeito. Aqui é tudo Noel. Aí depois eu pego outro grupo de ratinhos, já coloco um pouquinho mais. Teve uma leve alteração hepática, já é o Noel. Já teve um efeito adverso, mas não teve problema para a saúde do ratinho.
Depois eu pego outro grupo de ratinhos e coloco um pouquinho mais. Já teve efeito hepático evidente, então já é um LOAEL, tá? Então percebe que geralmente o objetivo vai ser encontrar o NOAEL para a gente estabelecer o limite de tolerância. Ó, porque o limite de exposição vai ser feito aqui, ó. A partir do NOAEL, tem efeito adverso, não tem efeito adverso, pode estabelecer nível de exposição que não provoquem esses efeitos. Esses limites são estabelecidos usando o NOAEL, menos uma margem de segurança baseada no fator de certeza. Então, o que se pega? Pega esse valor feito, que vai ser o NOAEL, vai se pegar uma margem, vai se dividir esse valor por um determinado número, e aí a gente vai chegar no limite de tolerância. Então, percebe que eu não vou usar direto o NOAEL, a gente ainda vai usar uma margem de segurança. Quanto mais precisão a gente tem nos estudos desse NOAEL, mais próximo dele vai ser. Quanto menos estudo, mais para trás a gente vai jogar esse valor. E como você sabe, todo vídeo tem indicação de livro. E eu indiquei na aula passada, mas vou indicar de novo esse mesmo vídeo, esse mesmo livro, por quê? Porque ele está servindo de base para a elaboração desse vídeo. Então, leiam Toxicologia Ocupacional, do José Tarcísio Penteado Buschinelli, da Fundacentro. É gratuito. Vou indicar o Dicionário de Saúde e Segurança do Trabalhador. Eu tenho um verbete também nesse livro, organizado pelo René Mendes. Então, são vários verbetes sobre a área de segurança do trabalho e foi editado pela Proteção Publicações. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilha. E tem alguma dúvida? É só deixar nos comentários ou mandar um e-mail para sobralj@hotmail.com. E não se esqueça de inscrever aqui no nosso canal. Um abraço e até o próximo programa.